O Nilson Vilela mandou aqui, ó, uma splash art pra gente dar uma olhada. E eu vou tentar ajudar. Não sou especialista em splash art, mas já vi que tem tanquinho. Vamos lá. Oba, Marco YouTube, tudo bem? Estou fazendo um projetinho pro meu portfólio e desenvolvi o concept de uma skin pro LoLzinho e agora estou fazendo a splash art. Já estou bem avançado no processo, mas seria ótimo ter a sua visão sobre ela. Há alguma coisa que precisa ser alterada? Que seria bom fazer? Qualquer coisa ajudaria bastante. Agradeço desde já. Qualquer ajuda, abraços. Abraços, Nilson, abraços. Vamos dar uma olhadinha aqui na arte do Nilson. Olha, eu nunca trabalhei com splash art para LoL, tá? Eu só fiz splash art para outros clientes, mas que não tem a mesma pegada, né, da splash do LoLzinho, beleza? Mas tá bem interessante, cara. Eu gostei da composição das cores, principalmente, né? Porque gera um contraste muito forte desse céu azul com o personagem. Eu já vi várias outras splashes que tem essa mesma temática de mel e personagens lambuzados, o que é sempre muito estranho, né? E da onde tá saindo esse mel especificamente? Tá debaixo da... Enfim. Eu sei, né? Eu conheço essas outras artes. Eu tenho algumas coisinhas que eu acho que seria interessante falar, especialmente desse efeito do mel em si, tá? Sobre esse tanquinho também. Vamos remover esse tanquinho hoje. Eu quero falar sobre a iluminação do personagem e contrastes e outras cositas más. Beleza? Mas enfim, eu gostei muito da composição tonal, principalmente. Eu acho que a iluminação... Posso estar muito enganado, eu não sei como está hoje em dia, mas eu lembro de amigos artistas que trabalharam pro LoL falarem que eles sempre pedem para o rosto do personagem estar iluminado, independente de qualquer coisa. Eu não sei se isso é mais voltado para clientes chineses ou se isso é mais voltado para também a Riot Games. Posso estar equivocado, mas eu acho que o rosto do personagem meio que sempre tem que estar iluminado. E isso já estraga um pouquinho a tua composição de luz. E de qualquer forma, eu sinto que tem alguns pontos de luz que geram alguns contrastes gigantes, mas que não estão chamando atenção para áreas importantes do personagem, tá? E eu vou falar alguns pontos, tá? Eu sinto que a gente tem um contraste enorme nessa região. Não sei se você precisa necessariamente chamar atenção para cá. E a gente tem um contraste enorme nessa parte aqui. E eu acho que essa parte não precisaria de tanto contraste, porque não é o rosto do personagem. O que a gente precisaria chamar atenção aqui? Principalmente o rosto do personagem, essa região próxima dele, pra gente conseguir visualizar o personagem. A silhueta dele é importante que tenha contraste em relação ao fundo, e isso você já fez com as cores e funciona bem. Eu não tô falando pra você tirar o contraste do tanquinho, tá? Talvez amenizar um pouco o quão chamativo está esse tanquinho em relação ao resto. Eu acho que daria pra você trabalhar um pouco melhor iluminando o rosto do personagem com uma bouncing light, ou seja, uma luz de rebatimento. Eu acho que isso tudo traria atenção mais para o rosto do personagem, certo? E eu acho que tem algumas questões de iluminação também que poderiam estar mais certinhas, sabe? Eu acho que tem umas luzes que estão batendo nos pontos, mas não batem em outros. Acho que tem uma questão da translucidez que a gente poderia melhorar aqui. É um feedback um pouco mais longo, um pouco diferente do que eu costumo fazer. Mas eu acho que é legal. Eu espero que vocês gostem, talvez, não sei. E que ajude de alguma forma o Nilson. Vamos lá. Antes da gente seguir pra pintura, tem uma coisa que tá me incomodando, Nilson, que eu acho que vale a pena você ajustar, que é esse cabelo, esse fio de cabelo aqui atrás, da mesma cor da madeira. E isso é uma coisa que eu percebi ao longo da sua imagem. Eu sinto que você tá variando muito a matiz em vários momentos, em elementos que deveriam ter a mesma cor. Então, por exemplo, o cabelo dele, você tá variando muito a cor dessa parte para essa parte e essa parte. Isso gera de longe uma sensação estranha, especialmente desse cabelo tá muito castanho claro, parecendo a madeira. Até porque elas têm meio que uma textura meio parecida, sabe? Tipo, tem uma repetição aqui um pouco estranha. Eu acho que esse cabelo poderia estar mais desaturado, talvez, do que essa parte da madeira aqui, certo? E isso acontece também nessa parte. Tá vendo como tá muito vermelho esse mel? E isso não tá seguindo nenhuma regra necessariamente.
esse vermelho eu só usaria na translucidez, um pouco mais na translucidez, aonde a luz invade e estoura, digamos assim, né, a parte de trás. Então eu vou fazer um paintover aqui, talvez eu fique em silêncio em alguns momentos, mas eu vou fazer esse paintover com calma, tá? Eu não vou ficar me apressando aqui. Calma. Sem pressa. Vamos que vamos. Acho que a primeira coisa que eu vou tentar fazer é dar uma uniformidade para essas cores. Vou tentar tirar esse brilho muito excessivo que tá rolando aqui com esse vermelho. Vamos lá. Então, ao invés da gente ter um preto desaturado, eu vou tentar buscar pela translucidez do material. Então eu vou iluminar a parte de trás, digamos assim, desse mel que está aqui no primeiro plano. Eu vou sempre evitar essas cores muito desaturadas e cinzas. Ó, tá vendo como estava muito escuro? A gente pode manter a ideia de que tá escuro, mas ainda translúcido. Isso é importante, tá? Basicamente, toda a sombra desse material, eu tô usando esse vermelho meio queimado, desaturado, né? Um laranja, meio laranja. E a parte iluminada, eu tô amenizando um pouco esses highlights muito brilhantes que você fez com esse amarelo um pouco mais... Não chega a ser um ocre, né? Um ocre claro. E eu tô usando o pincel bem suave para voltar um pouco da forma que acabou sendo perdida durante o processo de pintura, que é super normal, tá? Isso ajuda bastante a dar volume, a manter o volume da imagem funcionando. O pincel suave, né? Você voltar com o pincel suave depois de ter pintado bastante. É claro que aqui, como eu não tenho as layers, eu acabo perdendo um pouco do controle, né, e tal, mas acho que se você tiver as layers, né, o PSD bonitinho, fica mais fácil de você fazer isso que eu tô fazendo aqui. E com um controle melhor, né, sem extrapolar tanto a forma que nem eu tô fazendo. E perdendo bastante do que já foi pintado. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos manter o amarelo por cima. Pra não ficar variando tanto a matiz, que é uma coisa que me incomodou na imagem. Tem muita variação de matiz, sabe?
E voltar com o mesmo amarelo, dá pra voltar um pouquinho na parte de baixo, aonde tá a sombra, né, com esse laranja que eu fiz, queimado, que também dá bastante a ideia de translucidez. Ó. Depois dá pra voltar com o amarelo, tipo um highlightzinho, né? E highlight de forma mais pontual, pra não ficar chamando muito atenção pra todas essas áreas também. Aí beleza. Ó a diferença, tá vendo? Acho que fica um pouco mais uniforme. E agora, o que eu tava falando de iluminar o rosto dele, eu não tô falando pra você jogar uma luz direta, tá? Eu acho que não é o caso, porque ele, obviamente, tá de chapéu. E isso ficaria bem estranho. Mas eu acho que dá pra gente aproveitar melhor essa bouncing light que vem de baixo. Tentando iluminar o rosto dele meio de baixo com a luz ambiente mesmo. Então vamos criar uma nova layer aqui. E eu vou tentar ajustar essa luz. Eu não sei se você fez a luz vinda de baixo, né? Mas eu acho que ela tá muito fininha. Muito, muito, muito fininha. Eu vou sempre tentar quebrar essas cores muito acinzentadas que você usou. E lembra de manter a coerência da iluminação. Então essa cordinha que tá aqui, ela também deveria receber a mesma iluminação do rosto. Pera aí, eu vou tentar ajustar isso.
Acho que a junção desse pescoço também dá pra melhorar um pouco. Sugerir uma orelha aqui também vai ser melhor. Ó, tô tentando dar uma suavizada nas bordas, especialmente dessa parte próxima do rosto, porque se ele tá na sombra, a gente tem que ter umas transições mais suaves, tá? Eu acho que você acabou usando transições muito duras pra uma região que tá dentro da sombra, tá? Então eu tô aproveitando pra dar uma suavizada. Trazer um caramelo. A gente, na pintura, a gente tende a não trabalhar tanto as luzes de rebatimento, mas, cara, na vida real, luz de rebatimento é um bagulho muito intenso. Especialmente numa situação de luz como essa, onde a gente tem essa luz estourada, né, no abdômen dele e tal. A luz de rebatimento ela é muito evidente, cara. É ridículo. Ela é muito forte. Faz o teste, né? Sai no sol a pino, no meio-dia ali, e faz o teste. Vai com um papel, assim, coloca embaixo do seu rosto pra ver como que não vai ser iluminado. É bizarro, cara. É bizarro. Então dá pra dar uma extrapolada legal. Peraí. Ó, mas eu tô fazendo com bastante calma. Pra não estragar a pintura também, porque já tem coisas muito legais, obviamente, né? Deixa eu duplicar, eu vou colocar aqui, pra gente poder comparar as mudanças, ó. Então eu tô tirando o contraste do pescoço, tá vendo que tinha bastante contraste no pescoço e umas transições muito duras? Tô tirando o contraste daquela região e levando mais pro rosto dele, principalmente pra essa parte de baixo aqui, né? Ó, tá vendo? E naturalmente iluminando essas partes, esses pelos que estão em sombra, com luz de rebatimento também. Enfim, isso é o começo do trabalho, eu acho, viu? Tem bastante coisinha. Pensa nos fundamentos, eu acho que principalmente isso. Pensa nos fundamentos, especialmente nessa questão de bouncing light. Eu tô sentindo que a luz ela bate diferente em coisas
diferentes do personagem, assim, sabe? Acho que no momento que tá a imagem, não adianta eu ficar pedindo pra você repintar muita coisa. Eu voltaria trabalhando só nessas bouncing lights e tentando trazer o contraste e a atenção mais pro rosto, assim, e menos pra essas outras áreas, saca? Talvez a gente conseguisse até reforçar um pouco dessa luz. Tipo, em algumas outras partes. Tipo, nesse cristal, eu acho que ela tá ao contrário, essa luz. Se a luz tá vindo de cima... se a luz tá vindo de cima, tá ao contrário nesse cristal. O highlight tinha que estar no outro lado. Tinha que estar aqui. Mas o que me incomoda mesmo... o chapéu tá muito escuro. Se ele tá recebendo essa fonte de luz tão forte. Deixa eu trocar pra um linear dodge. Pera aí. Qual seria um bom exercício pra melhorar isso? Cara, eu acho que um dos melhores exercícios nesse momento pro Nilson é fazer still life, cara. Eu acho que fazer desenho... pintura de natureza morta. Principalmente pra reforçar os fundamentos de pintura dele. Porque você sabe pintar textura, você sabe desenhar, dá pra ver que você tem bastante facilidade até de usar referências, né, de outras imagens pra poder trazer em uma imagem nova, né? Mas eu sinto que falta um pouco mais de reforço nos fundamentos de pintura, de como a luz funciona mesmo, sabe? Então você fazer algumas pinturas em situações de luzes diferentes, tentar entender melhor a natureza mesmo da luz, isso vai te ajudar muito a melhorar como artista. E quem faz splash precisa dominar a luz, né? Não adianta você só conseguir fazer uma amálgama das suas referências e conseguir copiar bem, às vezes, uma outra splash, sabe? Mudando o desenho e tal. Não é só isso. Acho que precisa muito compreender fundamentos, cara. Fundamentos de luz e sombra são as coisas mais importantes de todas pro Nilson nesse momento. Tá bom? Então só vamos comparar. Eu sei que é muito sutil pra maioria das pessoas, mas eu acredito que o Nilson vai entender perfeitamente o que eu quis dizer aqui, ó. Tá vendo como esse acabamento, esse próximo passo na pintura é uma questão de ajustar as luzes, ajustar a fonte de luz principal e trabalhar nas luzes de rebatimento, nas bouncing lights, tá? Ó, especialmente essa parte de trás do pescoço dele, cara, tenta remover essas edges muito duras que você fez. Tá em sombra. Sombra com sombra é sempre transição suave. Assiste o meu aulão sobre edges que tem na área de membros, que eu acho que vai te ajudar muito. Não sei se você já assistiu, mas tenta reforçar tudo que eu falei naquele aulão de baixo contraste, alto contraste, pra onde que você quer chamar a atenção e tal, e usar as edges a seu favor pra isso, tá bom? Mas obviamente, né, tipo, a gente tá falando de um nível alto aqui de pintura. Eu tenho certeza que acredito que você já tá trabalhando com isso, né? Se você se aprofundar mais nesses assuntos e continuar persistindo, tenho certeza que vai dar muito bom pra você, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu! Espero que tenha ajudado de alguma forma, mano. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!